Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Olá, meus irmãos, meu povo de Deus, povo abençoado, eleitos, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O tema de hoje é esse que aparece aí na tua tela. É no tempo de Deus. Esse é o nosso tema e nós vamos para um abençoado hino, depois a palavra do Senhor. Então, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. As coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de prantear. Há tempo até pra falar, tempo de estar calado. O tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu curo as tuas feridas que o tempo causou. Eu trago de os braços de novo o que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Promova a intriga e o ódio, é tempo de amor. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu firo e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Meu filho, o tempo pra ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje disseste, não vou conseguir. Anima-te, tem bom ânimo, eu luto por ti. Aquele que muito é amado, mais provas recebe. O barro que muito é pisado, valor adquire. Mesmo que por algum tempo sozinho deixei-te, hoje com amor imenso te acolherei. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu viro e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênçãos, tudo vai bem. Eu viro e faço sarar,
também. Eu hoje te visito com bênçãos. Sou Jesus, o teu Deus. Preciosos irmãos, a Bíblia declara, lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que há tempo para tudo. E Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo para nos abençoar, para nos dar aquela vitória, aquela cura, resolver aquele problema. Só que Deus não está sujeito ao tempo, como nós estamos. O nosso relógio deve ser ajustado ao tempo de Deus. Como nós mencionamos, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E Pedro conclui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a Bíblia, ela fala de uma maneira que vai mostrar que Deus tarda para nós, mas não chega atrasado. Isto é, Deus pode tardar para nós, mas na sua vontade, Ele já tinha pré-determinado o momento que Ele iria agir. Portanto, pode tardar para nós, mas para Ele não está atrasado. Para Ele não está adiantado. Para Ele acontece no tempo certo. E se nós nos adequarmos a isso, seremos grandemente abençoados. Por exemplo, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Então, Pedro está corrigindo o pensamento daqueles que pensam que Deus tarda. Vou repetir: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Em Hebreus capítulo 10, versículo, vamos pegar do 36, 37. Pois
necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, não tardará. Há uma outra escritura que fala do agir tardio de Deus em relação ao nosso pensamento. Mas não é tarde para Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Por isso que o salmista, no Salmo 40, ele coloca em destaque a sua paciência. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus já estava pré-ordenado, determinado em abençoar o servo de Deus, mas o servo, na sua humanidade, que não é infinita, ele teve que esperar com paciência. E Deus já tinha determinado o tempo da bênção, o tempo da resposta. E vejam bem, ele escolhe o tempo da resposta. E é para o nosso bem também. O tempo que Deus escolhe é para o nosso bem. Vamos pegar aí duas histórias bíblicas. Vamos ver São João 11. História de Lázaro. Que história incrível. Dá para a gente tirar aqui várias pepitas de ouro, que não dá tempo de expressar nesta programação, mas leia atentamente, você vai ver que família abençoada, que família resiliente. Lázaro ficou doente. Jesus estava fazendo o quê? Trabalhando, pregando o evangelho, curando os enfermos, ganhando almas. Como Lázaro estava doente e Jesus o amava declaradamente, souberam onde Jesus estava e mandaram um mensageiro lá, dizendo: olha, o teu amigo Lázaro, que você ama, está enfermo. Jesus não foi, mandou um outro recado. Essa doença não é para a morte. Em outras palavras, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Essa doença não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado. Todos pensaram o quê? Doença não é para a morte, Lázaro não vai morrer,
e nós vamos testemunhar. Não, Jesus disse, ele falou a palavra. Essa doença não é para a morte, somente para glorificar o Filho de Deus. Só que Lázaro foi ficando cada vez pior. A doença foi se agravando. E agravando-se a doença, Lázaro morre. Agora, imaginem só vocês, imaginem só. Lázaro, Marta e Maria havia saído da denominação. Não sei se era dos fariseus, dos saduceus, mas saíram para estar com Jesus. Agora, imaginem só o que os seus antigos companheiros de igreja falaram quando souberam que Lázaro estava doente e Jesus não foi vê-lo. E mais, agravando-se ainda, quando souberam que Jesus disse que não era para a morte e Lázaro morreu. Pano para manga. Razões para criticar, blasfemar, murmurar, mas aquela família não murmurou, não reclamou. Já pensou? Coloca-se no lugar de Marta, Maria e do próprio Lázaro, que foi piorando, e tinha uma palavra de Jesus para deixá-lo consolado, tranquilo, apaziguado. Mas Lázaro morre e é sepultado. Quando Jesus resolve voltar, Marta se encontra com ele no meio do caminho. E aí ela disse: se o meu irmão se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela não falou aquilo dando uma cutucadinha em Jesus. Ela falou crendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas, vejam bem, Jesus não veio para curá-lo, mas ele veio em um tempo que não tinha mais jeito na mente humana. Talvez para Marta, ela conhecia o poder dele, por isso que ela disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor Jesus queria mostrar mais para eles e mais para nós também. E disse: o teu irmão há de ressuscitar. Isso dá uma mensagem para a gente, porque Marta, ela ficou no passado. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela ficou no passado. Jesus disse: o teu irmão vai ressuscitar. Ela então pulou pro futuro. Eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus queria chamá-la para o tempo presente. Lembrando de Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem é passado, hoje é presente, é conosco.
e será eternamente. Então, Jesus está nos chamando para o presente, para o hoje. Então ela disse no verso 24, disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou presente, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Lázaro cria em Jesus. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Aí Marta creu, porque ela disse assim: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. Então, ela saiu dali já com os pés no presente, não no futuro, não no passado, porque não adianta nós termos um Deus histórico. De que adiantaria se o Deus de Elias não fosse hoje o mesmo que ele foi para Elias? O que te adiantaria o Deus de Eliseu se ele não fosse o mesmo Deus que ele foi com Eliseu? O que adiantaria se Jesus fosse hoje não o mesmo Deus que ele foi ali em Israel, principalmente em Cafarnaum? Não, ele é o mesmo Deus do passado. Ele não envelheceu, ele não enfraqueceu, ele não diminuiu de poder e nem cresceu de poder, porque ele é sempre o Todo-Poderoso. Aleluia! Ele faz tudo que ele quer fazer. Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. Jó 42, 2. Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos podem ser impedidos. Chegando ali, ele chora diante da tumba de Lázaro. Versículo 35, Jesus chorou. Mas depois ele manda tirar a pedra. No entendimento de Marta, ela pensou: ele quer vê-lo, somente vê-lo. Mas ele manda tirar a pedra, isto é, aquilo que você pode fazer, faça. O impossível, deixa que eu faço. É assim. Você está lidando com algo impossível, deixa para Deus. Lucas 18, 27 e 28. As coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Olha, você fala, é possível para Deus. Mas o que é que Jesus disse para o pai do lunático? Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Então, se você pode crer, as coisas impossíveis para você também serão possíveis. Então ele manda chamar Lázaro, ou melhor, ele manda tirar a pedra e clama: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai todo amarrado. Ele disse: desatai-o. Lázaro estava livre da tumba, livre da morte. Quem sabe
nesta manhã tem pessoas em uma tumba de sofrimento, em uma tumba de desgosto, em uma tumba de depressão, em uma tumba de ansiedade, em uma tumba escura, que ele não vê saída, mas remove essa pedra, tirem essa pedra, isto é, atenta para esta programação, porque você vai sair desta tumba de circunstância, você vai sair desse pesadelo, você vai sair dessa depressão, você vai sair desse desânimo, você vai sair dessa angústia, você vai sair dessa ansiedade, você vai sair dessa prisão de doença, você vai sair por quê? Porque a mesma palavra que saiu da boca de Jesus, ela sai da minha boca agora, porque eu tenho a palavra de Deus. Então sai, rebenta com essas cordas, faça como Sansão, não vão me prender, não vão me matar, arrebenta com essas cordas e mata esses filisteus, destrói pela fé, diga, pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito da alegria, do brilho nos olhos, eu não vou ficar como capacho debaixo dos pés do diabo. Eu vou dar uma virada e vou pular em cima dele com os meus pés, porque a vitória é minha. Levanta a cabeça, a vitória é sua. Sai dessa sepultura, sai desse calabouço, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, às vezes você quer algo e não é o tempo certo. Vou mostrar para vocês que Deus sabe o tempo certo e você tem somente que ficar tranquilo, tranquila, porque a fé descansa. A fé não entra em desespero, naquele sentido de ficar sem rumo, de ficar sem orientação, de perder o chão. Não. A fé, quando entra em cena, ela te acalma. Você fica calmo. Você sabe para onde você vai. Você sabe em quem você tem crido. Lembra da história de Esther? Olha só que coisa tremenda. Mardoqueu, ele impede que o rei, acho que é Assuero, seja assassinado. Olha só, ninguém o galardoou. O rei eleva Amã acima de todos os príncipes ali da Pérsia. E aí, ele então ordena que todos se prostrem diante de Amã. E Amã chegava no palácio, todos se prostravam, menos Mardoqueu. E Amã ficou furioso com ele, porque só ele, o bonzinho, o bonzão, só ele que não se prostra diante de mim, é o rei lá em cima e abaixo sou eu. Então, com raiva daquilo, soube que Mardoqueu era judeu, então ele vai até o rei, faz uma acusação, e o rei dá o direito dele mandar matar todos os judeus.
tá? Essa conversa chega aos ouvidos de Esther, que é a sua sobrinha, Radassa. Ela já estava lá no palácio, não é preciso contar toda a história. E ela, então, olha como que o poder do jejum é grande, a oração é poderoso. Vejam bem, ela fica sabendo que os judeus estão em perigo. E ela manda que cada judeu entre em jejum, tá? Em jejum, 3 dias, sem beber nem água, até os animais. Porque ela ia entrar na presença do rei. E mesmo sendo a rainha, para entrar na presença do rei, ela tinha que ser chamada. E se ela entrasse na presença do rei e não fosse chamada, e o rei não gostasse, mesmo que fosse rainha, morria. Mas ela disse, faça o jejum, eu vou jejuar, eu e as minhas servas, tá? Para que quando eu entre na presença do rei, o rei se agrade de mim. E assim foi feito. Era uma situação difícil. O povo de Deus ali estava apavorados, temendos, mas ela ia entrar na presença do rei em favor do seu povo. E o povo jejuou. E lembrando Marcos 9, 29, Jesus falando sobre a libertação daquele lunático, respondendo aos apóstolos, porque eles não conseguiram expulsar o demônio, ele disse, esta casta de demônio não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Tá? Tem casta de demônio, quer dizer, esse tipo de demônio, há uma hierarquia no meio dos capetas, tem demônio mais fraco, tem demônio mais forte, tem certos demônios que só saem com jejum e oração. Tá? Por isso Jesus, como homem, nos deu exemplo de oração, exemplo de jejum. Ele é o nosso exemplo. E debaixo daquela unção provocada pelo jejum e a oração, ela entra ali na câmara do rei e o rei estende o cetro para ela. Você está aprovada. Você é benquista. Aleluia. Pede, eu te dou até metade do meu reino. Se eu não quero, eu quero fazer um pedido. E esse pedido era praticamente uma armadilha para Amã. Porque ela pediu que o rei trouxesse ele para um banquete, convidasse ele. Veja só. E ele chegou na casa dele e contou a história de Mardoqueu. E contou também que Mardoqueu não se curvava para ele enquanto a rainha estava, até a rainha estava. Não é só o rei, não. Agora é até a rainha está me elevando. Ela me quer lá para um jantar. Eu sou importante. Mas isso aí era corda para ele se enforcar. Às vezes uma pessoa quer fazer um negócio
e Deus dá corda para ele. Porque ele já sabe que aquilo ali não é para fazer. E é teimoso, e quer fazer, e não é para fazer. Então Deus diz, vai, eu vou dar corda. Você sabia que até para um obreiro queira dar um golpe no pastor, Deus faz ele ter sucesso? Para ele dar aquele golpe e cair do cavalo. Já aconteceu comigo. Obreiro parece que vai de vento em popa. Prega, o fogo cai na igreja. E vai, e vai, e vai. E ele começa a achar que tem que ser o pastor de todo o campo. E começa a fazer igual o filho de Davi. Se é eu no lugar do pastor, eu construo um tabernáculo aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, e vai crescendo, crescendo, e Deus vem dar uma rasteira e cai com a cara no chão. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Então Deus dá corda. Ele ficou todo cheio. Quando ele contou de Mardoqueu, depois daquela parte, a família disse, seus amigos, faz uma forca para ele. Enforca Mardoqueu. Agora, lembra do que Mardoqueu fez pelo rei, impedindo o assassinato, que ninguém galardoou ele. Deus segurou aquele galardão para Deus dar na hora certa. Deus segura a bênção, porque não é o tempo certo. Você quer, mas não é o tempo certo. Deus sabe o tempo certo. Deus sabe a hora certa. Deus já tem pré-ordenado, já está marcado no calendário de Deus o dia, o mês, a hora, e não é no teu calendário, é no calendário de Deus, e não é no teu mês, não é no teu dia, não é na tua hora, é no mês que Deus determinou, no dia que Deus determinou, na hora determinada por Deus. Portanto, espera, porque Deus vai te exaltar, porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai te dar vitória. Mas espere, glorificando, dando glória a Deus, certo de que você está na mão de Deus, você está na mão do Todo-Poderoso, aleluia. Então espera em Deus e você verá a glória de Deus. Vejam bem, o rei teve uma insônia aquela noite, não dormia. E você sabe que leitura dá sono. Então, o rei começou a folhear os livros das crônicas. E achou esse fato, que Mardoqueu tinha impedido que ele fosse assassinado. E ele questionou, alguém galardoou ele? Alguém fez algo por ele? Não. E Amã ia chegando ali. Ia chegando. E o rei tinha levado ele, até a rainha estava simpatizando com ele. E o rei pediu um conselho. Vem aqui. O que eu faria para alguém cuja honra Deus se agrada? Ele pensou, só pode ser eu. Só pode ser eu. Gente, não poderia me acontecer nada mais prazeroso. Como eu gosto de dizer, eu estou sentado na manteiga. Está tudo correndo a meu favor. Está uma bênção. Que fase que eu estou vivendo. Aí ele fala assim, rei, vou te dar um conselho. Pega a roupa que o senhor usa,
a roupa real, pegue a coroa real, veste esse homem que o Senhor se agrada, põe a sua coroa na cabeça dele, pega o cavalo que o Senhor monta, cavalga, e pede para um dos seus príncipes pegar esse homem, vestir a roupa nele, colocar a coroa em cima do teu cavalo e sair pela cidade, puxando o cavalo com ele em cima, dizendo: este é o homem que o rei se agrada. Aí o rei disse: então se apressa-te, Amã, faça isso com Mardoqueu. Oh, irmãos, se a bênção por ele salvar a vida do rei fosse lá atrás, ele não teria essa grande vitória no tempo certo. Então para de reclamar, faça para Deus e não fica nem esperando nada, sabendo que o teu trabalho no Senhor não é vão. Você ajudou tal pessoa, não fique esperando nada dela, espere de Deus. Deus vai te galardoar, Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Você está sofrendo lá no teu trabalho, é como Mardoqueu ali naquela situação. Entrega na mão de Deus. Não diga assim: Senhor, pesa a mão. Não diga para Deus pesar a mão. Diga para Deus abençoar aquela pessoa. Diga para Deus te livrar das armadilhas do passarinheiro, das armadilhas daquelas pessoas, da inveja. Pede para Deus apenas te proteger e faça o bem, faça as coisas corretamente e deixa que Deus é o teu galardoador e o galardão vem no tempo certo. E eu creio que o tempo chegou. Eu creio que a bênção chegou. Eu creio que você será exaltado. Glória a Deus. Apenas faça o que Pedro disse: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor Jesus estende o cetro para você nesta hora e diz: pede, coloque o teu pedido no meu trono da graça, no meu altar, que eu vou estender as mãos e vou te abençoar, vou te galardoar. Em nome de Jesus Cristo, seja então abençoado, curado, alegrado, fortalecido, revestido, animado. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos para a oração da fé. Aleluia. Glória a Deus. Deus sabe melhor. A irmã Irene, peço oração por minha família, irmãos e pastor. O irmão Fábio Medeiros, peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana, por Cleia, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio e por Mário Celso Barbosa e família. Irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Cida, peço oração por Moisés, por libertação e salvação. Deus vai agir na vida dele, eu creio na minha oração. Elias Guimarães, peço oração em favor do meu irmão Eliseu. Oração por Lara e família por libertação. Anderson e família por libertação. Débora Pereira França, Milena Alcântara, Sara Andrade, Miguel Andrade, Mário Celso Barbosa da Silva, Mariano Oliveira Barbosa da Silva, Maurício Oliveira Barbosa da Silva, Marcelo Oliveira Barbosa da Silva, Maria de Lourdes G. de Oliveira, Brian Trajano de Oliveira, Cíntia Maria Isaac Fernandes, Tiago dos Santos Araújo, Heloísa
Isaac Fernandes Araújo, Júlia Isaac Fernandes Araújo, Jorge Luiz Nunes Cordeiro e família, Velma de Souza Cordeiro, Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza Cordeiro, Heredinéia Cordeiro Costa, Marcelo Souza de Araújo e Gesino, Sandra Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Dominique Vilas Boas, Libertação Total, Santos Rabelo de Carvalho, Maria Helena de Carvalho, Glauciane Nunes e família, Lívia Cavalcante, Eliezer Davi Eduardo Reis, Margarida Cavalcante, João Gualberto Cardoso da Silva. Nós vamos falar com Deus. Gracioso Deus e todo-poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, me apresento agora com estas palavras de oração, conhecendo que o Senhor quer que clamemos. Jeremias 33:3 diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai, estende as mãos sobre cada pessoa que eu mencionei aqui, que veio hoje pelo celular. A irmã Irene Família, os irmãos, o pastor, o irmão Fábio Medeiros, com todos os seus ali que ele pede, o irmão Walter, pela família, a irmã Cida, por Moisés, Elias Guimarães, pelo seu irmão Eliseu, e eu tomo não só os nomes lidos hoje, mas os lidos ontem, anteontem, cada nome, Senhor, cada pedido que está aqui neste caderno, eu coloco diante do Senhor. Pai, Tu és poderoso, o Senhor sabe melhor. Nos dê paciência para esperar, porque esperando com paciência a gente não murmura, não reclama, a gente espera, conhecendo que o Senhor pode guardar o nosso depósito. Foi assim com Abraão. Aleluia. Meu Deus, eles estão enfermos, eles precisam de solução de problemas, as famílias de bênção, de emprego. Ó Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, opera o milagre, opera a bênção. Eu sei que o Senhor já está agindo, vai agir, já está programado, pré-ordenado a nossa bênção e haverá a comemoração da vitória. Ó Deus Pai, entra nos lares agora, entra no carro onde o irmão está assistindo, pelo rádio ali do carro, pela mídia do carro, pelo celular lá no trabalho, ou até mesmo lá no banheiro do trabalho, ouvindo baixinho o celular. Ó Deus, ali naquela casa onde só ele é cristão e não pode ouvir alto porque vai perturbar as pessoas, vai inflamar o diabo, mas ele está ali quietinho. Senhor, honra isso, Pai Santo, e opera o milagre, opera a bênção, estendendo as tuas mãos poderosas, vai acontecer o milagre, a cura, a libertação, a virada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Nós temos a irmã Elizabeth, também oração por ela e toda a família, incluindo a Noemi, Dejaci Teta. Peço oração em meu favor por libertação de obras malignas. Em nome do Senhor Jesus, toda obra maligna seja aniquilada, rechaçada, em nome do Senhor Jesus. E a família da irmã Elizabeth, abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós tivemos 40 computadores, uma média
de 53 irmãos. Lá em Tupã, irmã Irene Família, irmão Sérgio, irmão Valdirene, irmão Alfredo. Irmã Duril, irmão Nelson, irmã Cláudia. Em Limeira, irmão José, irmã Maria, irmão Natanael. Em Bastos, irmã Nisa, irmã Cida. São José dos Campos, irmã Lúcia e família. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, o irmão Celso Barbosa. Cantagalo, no Paraná, o irmão João Lamaga. Sorriso, Mato Grosso, Daniela. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães, Elias Guimarães, Dário Elisalma e Eni Guimarães. Honório Gugel, Rio de Janeiro. Fábio Medeiros, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Maria Luzinete, Pirapozinho, Leandra Góes, São José do Rio Preto. Hélio Rosa Marques. Curupira, Pernambuco, Sara Rafaela. Lins, irmão Walter. Votuporanga, Maurício Silva. Neves Paulista, pastor Creve. Aracaju, Sergipe, irmã Sandra. Araraquara, Noêmia Gomes. Queimados, Rio de Janeiro, Cosmo de Paula. Anápolis, Goiás, Débora Cíntia. Placas, no Pará, Janete Jarenco. Dejaci Teta e Elizabeth. Elizabeth é ali próximo a Itaí. Que Deus continue vos abençoando. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, shalom.